Conteúdo de história oitavo ano, conteúdo sobre o Brasil. Bom, família real no Brasil e abertura dos portos. Enquanto isso, na França, Bonaparte conquistava o poder e anos depois decretava o bloqueio continental, proibindo os países europeus de comerciarem com a Inglaterra. O príncipe português, Dom João, desobedeceu essa proibição, por isso Portugal foi invadido pelas tropas de Napoleão. Diante da invasão francesa, Dom João se mudou para o Brasil, protegido pela marinha inglesa e acompanhado de 10 a 15 mil soldados. Pessoas. Em março de 1808, Dom João e sua corte desembarcavam no Rio de Janeiro com a transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro. O eixo político e econômico do Império Português, antes situado em Portugal, destacou-se para o Brasil. Nesse parágrafo do livro, ele é bem específico porque ele diz sobre como a família real chegou ao Brasil e também diz como o eixo, no caso o princípio, né, do governo português não era mais em Portugal, agora é no Brasil, né, devido à chegada da família real aqui. Quando a família real chegou aqui no Brasil, teve uma certa interiorização da metrópole, porque com a mudança da corte pelo Brasil, o Rio de Janeiro substituiu Lisboa como cabeça do Império Português. Durante sua permanência no Rio, Dom João e sua corte estabeleceram uma certa aliança com a elite de São Paulo, que essa elite era praticamente essa elite eram praticamente comerciantes, vendedores daquela época, né? Essa aliança se deu por meio de negócios entre eles, né? Envolvendo terras e comércios de abastecimento, alimentos, ferramentas, tropas de muares trazidas do sul, entre outros. Deu-se também por meio de casamentos com famílias locais e de empregos concedidos por Dom João aos membros dessa elite. Essas relações sociais e mercantis com a elite do Centro-Sul levou ao enraizamento da corte portuguesa e ao seu desejo de permanência no Brasil. O fenômeno que a historiadora Maria Odila Dias chama de interiorização da metrópole. Tá? Bom, a abertura dos portos. A abertura dos portos foi muito importante em relação à independência do Brasil. Eu já vou dizer por quê. Dias depois da chegada de Dom João, ordenou a abertura dos portos brasileiros ao comércio com as nações amigas. Qual o significado da abertura dos portos brasileiros? Para o governo português, não havia alternativa, pois Portugal estava ocupada pelas tropas francesas. Além disso, a corte portuguesa no Rio queria continuar se abastecendo de mercadorias importadas. Para o Brasil, a abertura dos portos significou o fim exclusivo comercial da metropolitano, isto é, o controle do comércio do Brasil para os portugueses e a liberdade de comerciar com outros países. Para a Inglaterra, a abertura também foi vantajosa, pois agora poderia vender suas mercadorias diferentemente para o Brasil. Ou seja, foi muito importante na independência por justamente não existir mais o pacto colonial no Brasil, porque agora com a abertura dos portos, os brasileiros podiam comercializar com quem quiser, comprar e vender de quem quisesse. Isso é uma coisa muito importante. E também com isso veio o Tratado de Comércio com a Inglaterra, que assim, Dom João autorizou a criação da indústria no Brasil. Essa autorização, no entanto, não teve resultado esperado devido à falta de capital e à dificuldade de concorrer ao preço e qualidade dos produtos estrangeiros, sobretudo os ingleses. Ainda mais, Dom João assinou à Inglaterra o Tratado de Comércio e Navegação, que esse tratado nada mais nada menos era a diminuição de impostos sobre os produtos, diminuição da taxa de impostos paga pelos portugueses quando os produtos ingleses vinham aqui no Brasil. Ou seja, os outros países pagavam 24% da taxa, enquanto o Brasil só pagava 18%. Isso era uma coisa muito vantajosa para a Inglaterra e para Portugal, para a família real. Por quê? Porque a Inglaterra conseguia vender, né? Porque o bloqueio continental não deixava mais... não deixava que a Inglaterra comercializasse, e porque o Brasil tinha a nação amiga, né? E também porque era muito vantajoso, porque aqui no texto já diz que praticamente o Brasil não conseguia produzir porque era inferior em qualidade de produção e outras coisas, né? Agora a gente vai para o capítulo 10. Bom, o reinado de Dom Pedro e uma cidadania ilimitada. Ok? Dom Pedro I ele foi aclamado em 12 de outubro, que era também um dia do seu aniversário. Uma multidão
compareceu à festa de sua aclamação durante o século XIX. A data de sua aclamação era comemorada como o Dia da Independência do Brasil. O imperador era então um homem popular. As lutas pela independência. Na época, a independência não foi aceita por todo o país. Em várias províncias brasileiras, Bahia, Piauí... Só um minuto aqui.